qualquer grande barragem tem sempre impactos muito grandes. Grande parte destes peixes migradores quase que desapareceu. Cria ali uma fragmentação que é impossível para uma alcateia de lobos atravessá-la. Neste caso da barragem de Cedilho, não são só as espécies não humanas. Nós estamos a criar problemas a nível da qualidade da água. Houve muito pouca preocupação no Alqueva, como em muitos outros projetos em Portugal, em otimizar os recursos. Portanto, isto é um projeto de gente rica num país pobre. Temos um ecossistema completamente diferente. Em Portugal há 250 grandes barragens. Nesta definição estão as barragens com uma altura superior a 15 metros. Estas são as maiores, mas entre barragens, barreiras e açudes, o percurso natural dos nossos rios é cortado por milhares de estruturas, de norte a sul do país. Muitas barragens foram feitas para armazenar água, para rega e abastecimento público. Outras servem para a produção de energia elétrica. A bacia hidrográfica do Douro é a maior da Península Ibérica. São 100 mil quilómetros quadrados de extensão. 20 mil estão em Portugal. Esta bacia tem 57 grandes barragens, 40 mini-hídricas e mais de 1000 barreiras ou açudes. Durante 2 anos, vários investigadores de diferentes universidades estudaram a fundo os impactos para os animais e plantas destas barreiras que impedem que a vida selvagem siga livremente o seu percurso nos rios. Um estudo coordenado pelo GEOTA, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente. Sabia-se alguma coisa, tinha-se uma ideia geral das características da bacia, ficou-se a perceber exatamente em que zonas da bacia é que há mais biodiversidade, que essa biodiversidade está relacionada, entre outras coisas, com a conectividade do rio, ou seja, com o facto do rio fluir livremente e sem barreiras, ou com barreiras que não impedem o trânsito, neste caso das espécies piscícolas em particular, e que também está relacionado com a qualidade da água e com os vários usos que são feitos da água. Este estudo identificou, por exemplo, as linhas de água com mais barreiras dentro da bacia hidrográfica do Douro. O canal do Douro principal era um rio bastante rápido, com um fluxo bastante elevado, com muitos rápidos, algumas cascatas, e foi transformado numa sucessão de pequenos lagos e, portanto, todos os animais que estavam habituados e as plantas estavam habituadas a viver nesse habitat de grande caudal e de grande fluxo, foi substituído cada vez mais por outro tipo de organismos que estão mais habituados a viver em ambientes lênticos ou de águas mais lentas. Sempre se pensou estabelecer um mecanismo que permitisse a passagem dos peixes migradores ao longo do Rio Douro, e nós tínhamos vários, como o sável, a savelha, o salmão, o esturjão, a lampreia e a enguia. Todos estes animais tinham um interesse comercial bastante elevado e eram bastante conhecidos aqui no Douro, onde havia uma indústria pesqueira destes animais bastante grande. Mas o que se veio a verificar foi que estes mecanismos têm muito pouca eficiência ou mesmo nula. Ou seja, grande parte destes peixes migradores quase que desapareceu de toda a bacia do Douro, e neste estudo que nós fizemos não encontramos um único exemplar destes peixes migradores em qualquer um dos 300 e mais dos 380 pontos que nós fizemos de amostragem. Na bacia hidrográfica do Douro é a primeira vez que é feito um levantamento deste género. As barragens são paredes artificiais que interrompem o curso normal dos rios. Os peixes migradores estão, por isso, cada vez mais ameaçados.
multiplicam-se as espécies exóticas que alteram radicalmente a composição dos ecossistemas selvagens. Entre os vários exemplos apontados pelos investigadores está a barragem de Foz Tua. É um dos mais controversos projetos do género em Portugal. Para além de ter obrigado ao encerramento e submersão dos primeiros 16 quilómetros da linha ferroviária do Tua, a barragem provocou impactos visíveis na biodiversidade nativa. Foi concluída em 2017 e vendida 2 anos mais tarde pela EDP a um consórcio francês. Era um local muito importante para as lontras. Encontravam-se frequentemente aqui numerosos casais de lontras, mas o próprio rio, para montante da barragem, tem também diversos núcleos de os chamados hotspots, isto é, núcleos de grande riqueza de espécies e de espécies endémicas, e falo aqui no caso da boga do Douro. A boga do Douro é uma espécie ou uma subespécie endémica da Bacia do Douro, mas também a própria truta, inclusivamente na parte superior, no Tuel e no Rabassal, a presença de um bivalve que é extremamente protegido, que é a margaritífera. A toupeira d'água. Portanto, quer dizer, quer do ponto de vista de vertebrados, peixes e mamofauna, quer do ponto de vista de invertebrados, a riqueza é enorme. E o que se passa é que estes núcleos de elevada biodiversidade ficaram cada vez mais compartimentados, isto é, sem ligação entre si. As espécies exóticas, como o axigã ou o barbo, estão a conquistar território a espécies nativas, como a truta ou a boga. São espécies que exatamente vêm, na sua maioria, dos grandes lagos da América do Norte. Portanto, as espécies existentes são completamente substituídas. Mas há outras consequências apontadas pelos investigadores. Têm a ver diretamente com a qualidade da água nas albufeiras. Quando nós instalamos barragens, por exemplo, uma barragem como esta de Foz Tua, com grande dimensão, com cerca de 100 metros de altura, nós estamos a criar problemas a nível da qualidade da água. Se existem efluentes que vão desaguar no curso da água, portanto, aquilo que nós podemos designar como poluição orgânica, a capacidade de autodepuração do rio, isto é, de reoxigenação das suas águas, vai ser altamente diminuída. Portanto, a tendência é depois para a eutrofização dessas massas de água, havendo problemas inclusive secundários. Um deles é a própria emissão de gases de efeito de estufa a nível das albufeiras. A eutrofização o que é? É o enriquecimento destas massas de água em nutrientes provenientes, por exemplo, de adubos fosfatados, adubos azotados, que entram nesta massa de água, mas também de esgotos, tudo que seja esgotos de indústrias agroalimentares, por exemplo, esgotos domésticos que não estejam suficientemente tratados, leva a uma grande concentração de nutrientes dentro da massa de água. E qual é que é a consequência? A consequência é a proliferação de algas, que vai muitas vezes diminuir a qualidade da água, por exemplo, a nível de consumo, que inclusivamente tem efeitos tóxicos. Contactada pela linha da frente, a Agência Portuguesa do Ambiente diz que não recebeu ainda o relatório do GEOTA. Garante que foi apenas realizada uma reunião onde foram apresentados os trabalhos desenvolvidos. A APA diz também que o interesse dos trabalhos dos investigadores merece análise mais profunda e detalhada, havendo total abertura para aproveitar o trabalho realizado. Os técnicos e os investigadores estão em frequentes saídas de campo,
a monitorizar a qualidade dos rios e seus habitantes selvagens. Nesta saída, os investigadores do Laboratório de Ecologia Fluvial da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro foram até ao Rio Córrego realizar uma pesca elétrica. É um método usado exclusivamente para fins científicos, carece inclusive de uma autorização especial por parte do ICNF e é proibido para outros fins. Esse processo consiste essencialmente na descarga de uma carga elétrica que vai condicionar o sistema nervoso dos peixes e vai atraí-los para o ánodo. Nós extraímos para fora da água, mantemos em locais com bastante água e arejados para nos permitir a sua identificação normalmente até à espécie e podemos também tirar dados biométricos, podem ser desde o comprimento total do peixe, o peso, etc. Duas trutas. Duas trutas, sim. Vamos ver o que é que apanhamos mais. Aqui está. Este é o góbio. O góbio é uma espécie exótica no nosso país. Ele, embora não compita diretamente na predação com os nossos peixes, compete pelo espaço em si, pelo habitat. Está aqui a boga aqui das bacias do Douro. Ela tem a boca reta porque ela alimenta-se raspando o fundo do leito. Aqui, vamos medi-la. Esta espécie tem 3,5. Esta espécie está considerada na UCN Red List como vulnerável, ou seja, é uma espécie que está a perder muitos indivíduos. Agora, vai. Vamos, bom exemplar, truta. Fário, lindíssima. Fário tem 23,5. Está ali um maior, vou tentar apanhar este maiorzito. Ao longo dos anos, os investigadores têm testemunhado os impactos da construção de barragens na biodiversidade. Na maior parte dos locais que fazemos monitorização, vamos encontrando sempre espécies exóticas. Elas foram introduzidas por diversas formas, não é? Desde a questão dos aquários, desde a questão há muitas que foram usadas como isco vivo para a pesca. O que acontece é que os pescadores chegam ao fim do dia, ainda têm alguns e vão acabar por despejar e algumas delas têm proliferações rápidas. O problema das espécies exóticas, no fundo, tem a ver com a competição com as nossas espécies autóctones, ou seja, a maioria delas, quando chegam cá, não têm predadores naturais ou não têm predadores naturais, vão competir diretamente com as nossas espécies e vão provocar declínios nas populações. A perca-sol é um peixe muito utilizado nos aquários, portanto, acontece com frequência. O que não deve acontecer é que as pessoas muitas das vezes despejam os aquários nos rios. Felizmente, a maior parte das espécies que lá vão parar exóticas não têm viabilidade, não conseguem sobreviver, mas as que ficam realmente tornam-se, por regra, problemáticas para o habitat. Do meu lado esquerdo, isto é o góbio, portanto é exótico cá em Portugal, embora ele ocorra em algumas bacias de Espanha. Acaba por disseminar nas nossas massas de água, muito utilizado como isco para outros peixes piscívoros. Terminada a pesca elétrica e depois de recolhidas as amostras, o trabalho continua no laboratório. Ao microscópio, tiram-se sempre conclusões interessantes. Há espécies que não são peixes e que só aparecem perto de águas limpas. As libelinhas, no caso, fazem parte de um grupo que é bastante intolerante à poluição, porque o modo de respiração deles está sempre dentro da água, enquanto que há outras espécies que são mais tolerantes porque conseguem respirar fora da água e conseguem, daí, não ter tanta intolerância. O Rio Sabor é outro dos rios que tem merecido a atenção dos investigadores do Laboratório de Ecologia Fluvial da UTAD. Com a barragem, apareceram também as espécies invasoras que conquistam território às espécies nativas. Ora, a barragem do Baixo Sabor
é então outro empreendimento polémico. Um empreendimento erguido num local pouco ainda explorado pelo homem, daí chamarem ao Sabor o último dos rios selvagens da Europa. Os movimentos ambientalistas contestaram sempre a barragem que levaria, segundo dizem, a lesões irreversíveis para os habitats e espécies protegidas em plena Rede Natura 2000. O que é facto é que a barragem foi erguida e nos dias de hoje reúne adeptos em diferentes áreas de atividade, como a pesca desportiva, por exemplo. Não consigo encontrar ninguém em Torre de Moncorvo que seja contra isto. O volume de negócio é completamente diferente, aumentou e muito. Eu falo por mim, falo por pessoas com turismos de habitação que têm ganho com isto, falo com restaurantes, falo com supermercados, falo de bombas de gasolina. Toda a gente ganhou, toda a gente ganhou. E uma barragem tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Para os peixes do antigamente, vamos falar assim, barbo, boga, escalo, isto foi mau, para não dizer péssimo. O Sabor tinha bastantes correntes, os peixes subiam do Douro por aí acima. Pá, neste momento já não conseguem, e depois mais com esta albufeira, os peixes autóctones ficam completamente limitados. Têm as ribeiras, mas não é o que era antigamente. Acha que é possível algum dia tirar daqui, destes milhares de hectares de água, com profundidades como ali à frente tem de 100 metros, tirar daqui peixes como o Lúcio Perco? Eu acho que é impossível. Mas agora, se tirar aqui um Lúcio, legalmente tenho que o matar. Tenho que pegar nele, metê-lo na carrinha e levá-lo para o contentor do lixo. Se para muitos as barragens ameaçam severamente os ecossistemas, para outros tantos a defesa das barragens é feita de uma forma incondicional. Nas zonas mais secas do país, por exemplo, a água ou a falta dela acarreta enormes preocupações. Os que fazem da agricultura vida entendem que as barragens são fundamentais para a rega nos meses mais quentes. No Alentejo, as culturas do milho ou do sorgo, em região de sequeiro, por exemplo, a água dos furos, mas também a água das albufeiras, é o maná indispensável para uma boa colheita. Para os que trabalham na rega, as barragens são bem-vindas. É preciso, agora mais do que nunca, reabilitar as que existem e modernizar o regadio e a distribuição. Hoje em dia há tecnologias, há metodologias muito mais indicadas para utilizar água e que são muito mais eficientes na distribuição. Daí nós insistimos muito, principalmente na reabilitação. Portanto, nos últimos anos foi feito um esforço grande, foi feita a barragem do Alqueva e a rede de rega de distribuição, porque não é só a barragem não serve de nada, tem que ser a barragem e a rede de distribuição de água. Eu achamos que neste momento que é importante é fazer o máximo de ligações e aproveitar essa grande reserva de água, que é o Alqueva, e no Alentejo resolver os problemas das pequenas barragens, que eu julgo que os senhores estiveram lá e filmaram e viram o estado em questão, porque principalmente na bacia do Sado, que é uma bacia em que chove bastante pouco, e quando apanham 5 anos seguidos em que não chove, chegamos à situação que chegamos, e aproveitar o Alqueva, que está praticamente cheia, portanto eu não sei o nível 2, mas seguramente estará nos 70%, portanto é bastante razoável o volume ter armazenado, e aproveitá-la para distribuir e fazer essas ligações era fundamental. Aqui, como em muitos outros locais do país, a água para a rega não pode faltar. Aquele pivô de milho é um pivô, tem um sistema de rega que tem uma fonte de energia que dá pressão à água, e a água distribuída em pressão é muito mais eficiente, rega a hora que quer, quando quer, a necessidade que quer. Mais eficiente ainda, teremos as regas gota a gotas, que são muito mais económicas nas dotações e regarão, gotejam e dão precisamente a necessidade da planta. A nossa viagem pelo panorama das barragens em Portugal leva-nos agora até Campilhas. Foi inaugurada no tempo do Estado Novo em 1954. Estamos em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal. Esta é uma barragem alimentada pela Bacia do Sado e está igualmente carregada de polémica.
Campilhas é o exemplo mais extremo de como não se devem gerir os recursos hídricos. Estamos a falar de uma albufeira, uma grande barragem, tem 35 metros de altura e que neste momento há 7% da capacidade. Alteraram-se completamente as características do ecossistema. Estamos a falar do ecossistema ribeirinho, que é muito importante, é a base da cadeia alimentar de toda a vida que há aqui neste local. Em pleno Alentejo, há a paragem obrigatória num outro lago artificial muito controverso. O aproveitamento hidroelétrico do Alqueva, alimentado pelo rio Guadiana. Um dos maiores empreendimentos realizados em Portugal. É o maior reservatório artificial de água da Europa. Tem quase 100 metros de altura acima da fundação. A barragem do Alqueva foi construída com um objetivo de regadio para toda a zona do Alentejo e para a produção de energia elétrica. Foi inaugurada em janeiro de 2013. A Alqueva é importante do ponto de vista do controle geoestratégico do Guadiana, da bacia do Guadiana. Como dizia aqui há muitos anos o então ministro João Cravinho, se não tivéssemos o Alqueva, o Guadiana era espanhol. E isto é algo que, enfim, não podemos ignorar. Um segundo aspecto é que a Alqueva, numa região que tem muito poucos focos de desenvolvimento, muito pouco empreendedorismo de origem local, acabou por ser um foco de desenvolvimento. E, portanto, criou alguma capacidade de desenvolvimento económico numa região que até estes investimentos, ou os investimentos que foram feitos, alguns relacionados com a Alqueva, alguns eu quase diria a pretexto da Alqueva, mas acabou por ser, de facto, um catalisador de algum desenvolvimento local. Mas o GEOTA realça aquilo a que chama o outro lado do Alqueva. Temos aqui um volume de armazenagem de água que provavelmente nunca na vida vai ser usado, portanto houve claramente um dimensionamento megalómano. O modelo original hidroagrícola baseado no regadio intensivo, numa região árida como nós vemos, estamos hoje aqui num belo dia de final de verão com 36 graus à sombra e percebemos perfeitamente que apostar no regadio intensivo numa região como esta, com solos pobres, com escassez de água, 10 a 15% da água do Guadiana evapora-se aqui. E, portanto, houve muito pouca preocupação no Alqueva, como em muitos outros projetos em Portugal, em otimizar os recursos. Portanto, isto é um projeto de gente rica num país pobre. Nos estudos dos especialistas e investigadores, entra uma outra componente que tem de ser analisada com todo o rigor. A componente do direito que os cidadãos têm ou devem ter sobre os rios. Esta questão leva-nos até à barragem de Cedilho, na Extremadura espanhola. A barragem fica na fronteira com Espanha. Estamos em Montalvão, do lado português. Viemos até aqui pela mão da professora Alexandra Aragão, investigadora da Universidade de Coimbra, que há muito estuda as questões de direito relacionadas com o património fluvial. Cedilho é um mau exemplo, neste particular, na opinião da investigadora. A barragem está muitas vezes fechada e impede o trânsito entre as populações vizinhas. As espécies de um lado e do outro da barragem não conseguem conectar-se e aqui, enfim, dramaticamente neste caso da barragem de Cedilho, não são só as espécies não humanas, infelizmente é a dificuldade que as populações de um lado e do outro da fronteira têm em se encontrar, ou seja, têm que fazer um percurso de quase 100 km para conseguir vir a Portugal ou nós irmos à Espanha, porque esta barragem interrompe de forma abrupta aquilo que era a estrada que antigamente se fazia para conectar os dois lados. E o que é isso, afinal, de património fluvial? Que direito têm ou devem ter os cidadãos sobre os rios? Cidadãos e organizações não governamentais de ambiente têm essa função importante de funcionarem como lançadores de alerta de situações que eles consideram que são violadoras dessa proteção do património fluvial. O conceito de património fluvial, que não existe na legislação, pode ser encontrado esporadicamente, nomeadamente na legislação sobre conservação da natureza e da biodiversidade, na medida em que alguns troços de rios e margens de rios são classificados como sítios da Rede Natura 2000.
Mas é fundamentada esta visão tão crítica das albufeiras? Estarão mesmo as barragens a matar os nossos rios, como é defendido em vários estudos do GEOTA? A resposta não é simples, mas se quisermos dar uma resposta simplista, a resposta é que sim. As barragens são um dos fatores que está a ajudar a matar os rios em Portugal. E, portanto, o efeito mais importante das barragens é a perda de conectividade, portanto, deixa de passar não apenas a água, mas também os animais, as plantas, os sedimentos, e, portanto, tudo isso contribui para uma degradação da biodiversidade, da qualidade do ecossistema. Se nós virmos o caso do lobo, que tem um território de caça muito grande, uma albufeira cria ali uma fragmentação que é impossível para uma alcateia de lobos atravessá-la, não é possível, há ali uma fragmentação clara. Enquanto se for um riacho, se for ali um curso de água livre natural, ainda é possível, por exemplo, um lobo conseguir atravessá-lo, faz parte até como próprio refúgio e como um próprio santuário de biodiversidade. São espécies que muitas vezes têm territórios muito alargados e cria-se ali uma fragmentação. Estamos a falar do lobo ibérico, que a sociedade tem feito um esforço muito grande para a sua conservação. Estamos a falar do lince, que é outra espécie que também tem havido um esforço grande da sociedade para a sua conservação. O plano de barragens de elevado potencial hidroelétrico foi criado apenas para combater um déficit, foi uma questão política. Não se pensou o que é que nós vamos ganhar, o que é que nós vamos perder. Nós temos que pensar assim, o que é que ganhamos, o que é que perdemos. O que é que as populações locais ganham com a construção de uma barragem a longo prazo. Quando a barragem está a ser construída, ainda vêm os trabalhadores, que muitas vezes vêm de fora, e animam a região, mas depois vão-se embora. O que é que a gente ganha com isso? Até agora, ainda não, a maior parte das barragens construídas no país, as populações locais não me parece que tenham ganho grande coisa. Mas afinal, quais são as alternativas? Quais são as soluções que os especialistas defendem? No estudo relacionado com a bacia hidrográfica do Douro e nas mais de 1.200 barreiras identificadas, o GEOTA diz que 25% podem e devem ser desmanteladas. A partir do momento em que a capacidade de armazenamento da albufeira é fortemente diminuída, a barragem deixa de ter qualquer espécie de interesse. Repare-se no caso dos Estados Unidos, que começaram a fazer barragens nos anos 10 e 20 do século passado, muitas delas já foram removidas porque não têm espécie de qualquer interesse. A Agência Portuguesa do Ambiente diz que a revisão do Plano Nacional de Barragens, datada de 2016, prevê a demolição de algumas barragens que não tenham relevância socioeconómica. Mas desmantelar com que critérios? O critério que nós utilizamos foi exatamente esse critério de utilização pública e, portanto, os aspectos económicos associados com essa mesma utilização. Ninguém vai remover, por exemplo, as barragens do Douro, que têm, obviamente, um grande interesse em termos de hidroeletricidade e a nível de navegação, e procuramos saber, de facto, se eram zonas com elevada riqueza em termos de biodiversidade. Inclusivamente, um dos critérios que utilizamos foi, e que pode ser até negativo e que nós temos que pensar de maneira crítica, é que, por vezes, se nós criarmos um corte de um afluente e eliminarmos uma barragem, essa barragem pode servir de tampão à propagação das espécies exóticas para montante, isto é, para rio acima. Poderá também haver promoção de espécies ou de variedades mais adaptadas ao nosso clima. Há muitas espécies autóctones, há muitas variedades autóctones e essas devem ser promovidas. Também estamos a falar, por exemplo, da agricultura de sequeiro, que tem sempre o seu papel e estamos a falar de uma agricultura que não consome qualquer água. Existe também aqui o potencial de se promover a agricultura e os produtos de sequeiro de forma a que haja uma melhoria drástica mesmo na própria biodiversidade. A verdade é que muitas barragens continuam a ser necessárias. Os investigadores exigem uma gestão mais eficiente. Apontam também outros caminhos para melhor produzir e rentabilizar a energia. É preciso haver políticas que vão nesse sentido. Irmos evoluindo numa lógica de eficiência, mas evoluindo para outras fontes energéticas, em particular o solar. O sol, quando nasce, é para todos e nós em Portugal não temos, como se comprova, falta de sol, mesmo no inverno. Em Portugal, nos últimos 30 anos, dos dinheiros públicos investidos no setor energético, 95% foram para o aumento de capacidade.
foi para a construção de barragens, para equipamentos de despoluição, para a rede elétrica, a rede de gás, etc. Eu nem estou a pôr em causa quantas dessas coisas que eram necessárias ou não. O que eu estou a dizer é, a grande aposta foi no aumento de capacidade e no aumento de produção, e não se apostou naquilo que é mais prioritário, que é a eficiência energética. Ou seja, podíamos ter muito menos custos e muito menos impactos ambientais se tivéssemos começado há mais tempo a apostar na eficiência energética, e continuamos a não o fazer. Os investigadores dizem que é preciso dar uma nova oportunidade à biodiversidade nativa dos rios. É preciso renaturalizar. A biodiversidade, quando é perdida, quando nós extinguimos espécies ou quando destruímos habitats inteiros, no caso da extinção de espécies ela é mesmo irreversível, e no caso da destruição de um habitat ela pode demorar décadas ou séculos a recuperar. E, portanto, à escala das nossas vidas, dos nossos filhos e dos nossos netos, isso são de facto perdas irreversíveis do nosso património, quer do nosso património coletivo, da nossa identidade cultural, quer do valor científico, quer do próprio direito da natureza à existência, não é? Esta reportagem está disponível em rtp.pt.